Neste vídeo, vamos estudar o conceito de autômato finito não determinístico. Temos aqui o exemplo de um autômato finito não determinístico. Observe que no estado E1, sob o símbolo zero, nós temos duas transições possíveis. Isso quer dizer se, nesse estado, ao processar o símbolo zero, o autômato ele vai se dirigir tanto para o estado E1, que é referente a esse loop, a essa transição, quanto para o estado E2. Em outras palavras, é como se ele justamente se dirigisse para os dois estados ao mesmo tempo. Então, no não determinismo, no estado E1, existem duas transições possíveis sobre o símbolo zero. Então, vamos entender as possíveis computações para uma palavra como 1010. Então, estamos aqui com a configuração instantânea. Lembrando que o primeiro campo, o primeiro elemento, refere-se ao estado e o segundo campo refere-se ao sufixo a ser processado. Então, aqui no passo inicial, o sufixo é igual à própria palavra. Então, aqui, estando em E1 com o símbolo 1 a ser processado, nós continuamos, com base no diagrama, no estado E1, restando o sufixo 010. A partir daqui, então, nós temos o não determinismo. E veja que interessante, o comportamento do autômato é justamente se dirigir para as duas possibilidades ao mesmo tempo. Então pense nisso como uma árvore que vai expandindo e aí nós vamos ter dois fluxos. Pense nisso como uma thread, se você já tiver cursado sistemas operacionais. Aqui teremos um fluxo de execução, que é essa bifurcação, e aqui teremos uma segunda bifurcação. Vamos começar por essa bifurcação inferior. Então aqui estamos no estado E2 com o prefixo, o sufixo 10. Mas veja que não temos uma transição representada no diagrama com o símbolo 1. Mas lembre que a ausência dessa transição indica uma transição para um estado de erro, pois a convenção é não representar transições para estados de erro justamente para não poluir o diagrama. Então, nós concluímos que, de uma certa forma, a transição, a execução, ela vai encerrar, ela vai morrer, rejeitando então essa computação. Mas será que essa palavra pertence? Nós devemos então dar prosseguimento com outro fluxo alternativo, que é a parte superior. Então vamos lá. Estado E1, sob o símbolo 1, nós continuamos no estado E1. E então chegamos a essa configuração instantânea. Estado E1 com o sufixo 0 para processar. Então, E1 sob o símbolo 0, nós temos duas possibilidades mais uma vez. Nessa inicial, nós ficamos no estado E1 e nessa de baixo, nós nos dirigimos para o estado E2. Então, faço a provocação. Essa palavra 1010, ela é aceita? Bem, vamos então responder a pergunta quanto ao reconhecimento para um AFN. Uma palavra ela é reconhecida se e somente se existe uma computação que consome a palavra toda e termina em estado final. Então, dessa forma, o nosso exemplo anterior, vamos voltar, temos essa possibilidade, essas duas possibilidades. Em um, em um fluxo de execução, nós consumimos a palavra toda, mas não terminamos em um estado final. Por outro lado, nesse fluxo alternativo, nós consumimos a palavra toda, mas terminamos em um estado final. Portanto, essa palavra 1010, ela é aceita por esse autômato. Dessa forma, nós podemos concluir que a execução de um AFN ela é, de uma certa forma, custosa computacionalmente, pois nós devemos, em cada bifurcação, nos dirigir, executar esses fluxos alternativos. Porém, basta que pelo menos um desses fluxos alternativos aceite a palavra, que nós vamos concluir que aquela palavra pertence à linguagem daquele autômato.
Dessa forma, dando continuidade, em todo ponto de indecisão, ou seja, onde tiver em um estado mais de uma transição possível sobre um mesmo símbolo, a máquina ela vai adivinhar qual escolha leva a uma computação que resulta em sucesso no reconhecimento. Uma outra forma de entender o não determinismo é como um chute. Vamos voltar. Então, suponha uma arquitetura com um único processador, que não seja de múltiplos cores. Então, ao se deparar com essa situação, E1 processando, o estado E1 com o sufixo 0, 1, 0, o processador ele vai, de uma certa forma, fazer uma chamada, digamos, recursiva. E então ele vai chutar. Primeiro ele vai chutar, por exemplo, esse fluxo aqui embaixo. E aí ele vai dar continuidade e então ele vai ver que ele morreu. Então é como se ele voltasse da recursão e para o passo anterior, E1 com o sufixo 0, 1, 0, e ele vai chutar novamente a próxima transição que ele não tinha chutado. Então ele vai continuar em E1 com o sufixo 1, 0. E aí ele prossegue para E1, 0, e aqui mais uma vez ele vai ter que chutar. Então ele arrisca pegar essa transição de baixo, vê que não foi aceito, desculpa, a transição de cima, ele vê que não foi aceito, então ele retorna da recursão para o passo anterior e a partir daí ele chuta a outra transição possível. E então nessa transição possível ele justamente encontrou a aceitação. Então daí vem a ideia de um chute, de uma adivinhação. Então ele envereda por aquele caminho. Se ele obtiver sucesso, ok, ele não precisa mais considerar as outras possibilidades. Mas se caso aquele caminho falhe, ele tem que ir retornando até o ponto da bifurcação para testar as outras alternativas. Então, estamos prontos para definir o que é uma AFN do ponto de vista formal. Um AFN ele é uma quíntupla, em que é um conjunto finito não vazio de estados, então é a mesma definição para o FD. Sigma é um alfabeto, a mesma definição para um AFD. O professor Newton ele apresenta um conjunto não vazio de estados iniciais, porém alguns livros adotam apenas um único estado inicial, mas no caso do professor Newton ele considera que pode haver mais de um estado inicial. F é um subconjunto de estados que é o conjunto de estados finais. Até então, tudo ok. Porém, a grande novidade ela vai surgir justamente na função de transição sigma, que vai ser como domínio o produto cartesiano de estados por alfabeto, que vai ter como contradomínio o conjunto potência do conjunto de estados. E vai ser justamente uma função de transição, uma função total. Vamos entender isso melhor. Se nós pensarmos no autômato determinista, a função de transição dele era E, produto cartesiano sigma, levando para E. Justamente porque de um estado com um símbolo A, nós só poderíamos ir para um único estado. Então aqui nós só podemos ter no contradomínio justamente um único estado. Então, um símbolo, um elemento desse conjunto. Mas vamos comparar no caso do não determinista. Então, aqui nós temos estado, produto cartesiano, símbolo, mas veja que em uma transição, na verdade, eu posso estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Eu posso estar e me dirigir, na verdade, para o estado E1, E2, E3. Então, isso daqui, na verdade, é um conjunto, enquanto aqui é um elemento de um conjunto. Então, aqui pertence a e aqui é um subconjunto. Então, na verdade, como nós temos possíveis várias combinações de subconjuntos, então ele tem que ser um elemento de quê? Do conjunto potência de E, pois o conjunto potência de E é formado por todos elementos x, tal que x é um subconjunto de E. Então, dessa forma, a grande diferença
na função de transição do ponto de vista formal é que aqui nós temos o conjunto E e aqui nós temos o conjunto potência de E, pois justamente a função de transição vai levar para um conjunto de estados. Vamos representar de forma visual. Então aqui eu tenho o estado E, que na transição A vai me levar para o estado E'. Já aqui eu tenho um estado E, que sobre a transição A vai me levar para o estado E1, vai me levar para o estado E2 e vai me levar para o estado E3. Bem, então basicamente nós definimos formalmente o que é um AFN. Então aqui temos o exemplo de AFN visto anteriormente. Justamente é esse daqui. Então vamos formalizá-lo. Então aqui nós temos o conjunto de estados, o conjunto do alfabeto, a função de transição. Observe que a função de transição da forma tabular é uma função total. Então, acontece que de E1 lendo 0, eu vou estar tanto no estado E1 quanto no estado E2, e é representado pelo conjunto formado pelos elementos E1 e E2. Agora, no estado E1 lendo 1, eu permaneço em E1. Então, é o conjunto unitário que possui apenas o elemento E1. E no caso de E2? No caso de E2, nós temos o vazio, indicando que, enquanto no autômato finito determinístico nós tínhamos a ideia de um estado de erro, aqui não vai ser necessário o estado de erro, pois nós podemos representar simplesmente o estado vazio, indicando que ele não vai se dirigir e não vai ser um estado de aceitação. Mas isso vai ficar claro no próximo slide. Mas, de qualquer forma, veja que a função de transição ela é total. E lembrando só mais um detalhe, que vazio ele é um subconjunto do conjunto potência dos estados. Vamos então definir a linguagem reconhecida por um AFN. Para isso, definimos a função de transição estendida, que vai ser definida por delta chapéu, que tem como domínio o produto cartesiano entre o conjunto potência de estados e sigma estrela, e vai ter como contradomínio o conjunto potência de estados. Então aqui definimos recursivamente a função da seguinte forma: delta chapéu tendo como conjunto de estados o conjunto vazio e uma palavra qualquer W, o resultado será vazio. Ou seja, a partir do conjunto vazio, eu não me dirijo para nenhum conjunto de estados, ou seja, conjunto vazio. Como segunda definição, nós temos, a partir de um conjunto de estados A e tendo como palavra a processar a palavra vazia, veja, não há símbolo, caractere para processar. Então, portanto, eu vou permanecer onde eu estou. Então, o resultado é igual ao conjunto A original. E aí temos a última definição, que a partir de um conjunto A, tendo um símbolo A, veja que A pertence a sigma, e o restante da palavra a ser processada, y, que é justamente um sufixo, y pertence a sigma estrela, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar recursivamente a nossa função de transição estendida, mas olha que interessante. Para cada estado E que pertence ao conjunto Azão, nós vamos aplicar a função de transição naquele estado E com aquele símbolo A. Veja, o autômato finito determinístico ele pode se encontrar, digamos assim, em mais de um estado ao mesmo tempo. Então é como se nós, a partir de cada estado em que nós nos encontramos naquele momento, nós vamos aplicar a transição sobre aquele símbolo A. Então, com isso, nós podemos definir então a linguagem reconhecida por um AFN, seja essa máquina tendo um conjunto de estados iniciais. A linguagem reconhecida por essa máquina é definida como toda palavra pertencente a sigma estrela, tal que, aplicando a função de transição estendida a partir do conjunto de estados iniciais e a palavra como entrada, a interseção dessa execução com o conjunto de estados finais é diferente de vazio. Isso quer dizer que
quando o autômato finito não determinístico encerrar sua execução, em todos aqueles estados em que eu me encontro, pelo menos um deles deve ser final. Vamos então ver um exemplo para ilustrar o conceito definido aqui. Vamos considerar como exemplo o autômato que nós já estamos trabalhando. Então, estado inicial é 1. É 1, lendo 0, eu permaneço em 0 e me dirijo para o estado E2, que é um estado final. E é 1, lendo 1, eu permaneço em E1. E vamos considerar como palavra de entrada 1, 0, 1, 0. Então, vamos, a partir do nosso estado inicial, executar a função de transição estendida. Então, é 1, lendo 1, 0, 1, 0. Então, aplicamos recursivamente a definição. Então, função de transição estendida. Veja, precisamos agora aplicar a função de transição para cada estado desse conjunto no primeiro símbolo. Então, aqui nós teríamos delta E1, lendo 1, e o restante da palavra que é dado por 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0. Então, com isso, olhamos no autômato que E1 lendo 1, nós continuamos em E1. Então, isso seria igual a função de transição estendida E1. Por quê? Porque E1 lendo 1, ele permanece em E1. E aqui teríamos processar o restante da palavra 0, 1, 0. Então, mais uma vez, vamos aplicar recursivamente a definição a partir desse ponto. Então, vamos transcrever aqui embaixo. Então, a palavra é 0, 1, 0, a palavra restante. Aqui o primeiro símbolo seria 0. Então, aplicamos a definição recursiva. Delta chapéu. Aqui há um único estado, então seria delta E1, lendo justamente esse caractere, 0. E o restante da palavra, 1, 0. Então, a partir do autômato, nós podemos concluir que em E1, lendo 0, nós nos dirigimos para o estado E1 e o estado E2. Então, com isso, nós teríamos delta chapéu, E1, E2. Restando, então, como palavra 1, 0. Vamos, então, aplicar a função recursivamente a partir dessa etapa. Então, delta chapéu E1, E2, lendo 1, 0. Então, o símbolo que nós vamos processar é 1, é o símbolo 1. Então, aplicamos recursivamente. Mas aqui nesse cenário, nós temos mais de um estado. Então, é como se o autômato ele estivesse em dois estados ao mesmo tempo. Então, nós teremos que processar E1, lendo 1, unido com E2, lendo 1. Então, vamos realizar a definição. Delta de E1, lendo 1, unido com delta de E2, lendo 1. Isso vai resultar, e como palavra restante, será a palavra que contém apenas o símbolo 0. Então, o que é que nós teremos? Nós teremos E1 lendo 1, ele permanece em E1. Então, aqui nós teríamos o conjunto unitário que contém apenas E1, unido com delta de E2 lendo 1. Não há transição, então automaticamente isso é vazio, restando como palavra para processar 0. Então vamos aplicar recursivamente a definição a partir dessa etapa. Delta. Sabemos que um conjunto unido com um conjunto vazio é o próprio conjunto, então é 1, o conjunto unitário que contém é 1, e o restante da palavra é a palavra que contém apenas o símbolo 0. Aplicamos mais uma vez recursivamente a definição delta chapéu é 1, desculpa, delta
E1 lendo 0. E aqui veja que a nossa palavra acabou. Então aqui nós teríamos lambda. E a partir de E1 lendo 0, nós nos dirigimos para os estados E1, E2. Então teríamos E1, E2, lambda. Vamos aplicar mais uma vez a definição recursiva a partir dessa configuração. Delta chapéu, E1, E2, lambda. E por definição, nós sabemos que isso é igual ao próprio conjunto de estados de entrada. Então pense da seguinte forma: a palavra acabou, eu não tenho mais transição a fazer. Então com isso é como se o autômato encerrasse. Em quais estados nós vamos estar? Justamente nos estados em que nós nos encontramos naquele momento. E a partir daí nós podemos perguntar: dado que o autômato acabou a sua execução nessa configuração, essa palavra é ou não aceita? Então, para saber se a palavra é aceita, devemos verificar a interseção conjunto E1, E2, interseção com o conjunto de estados finais, que nesse caso é E2. Então, um conjunto unitário que contém apenas o estado E2, e essa interseção é justamente o conjunto unitário E2, que é diferente de vazio. Então, portanto, essa palavra ela é aceita por esse autômato finito não determinístico. Então, no próximo vídeo, nós veremos dois exemplos de AFN. Muito obrigado.